Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência, então, ao nosso assunto. Nós vamos trabalhar hoje o período joanino e a transição para a independência, tá certo? Quem participou da videoconferência ontem, né, sobre Tiradentes, então deve ter percebido que nós trabalhamos aí alguns assuntos que estavam dentro daqueles assuntos que nós selecionamos na ficha 4, no caso aí, a Inconfidência Mineira, tá bem? Eu vou dar sequência no nosso assunto, aquilo que eu havia programado para hoje, que é a ficha 5, e aí caso alguém tenha alguma dúvida em relação à Conjuração Baiana e à Revolução Pernambucana de 1817, eu vou pedir para esperar aí chegar mais no finalzinho da aula e a gente trabalha as dúvidas que vocês tiveram. Combinado? Bom, eu vou espelhar a tela com vocês para a gente poder iniciar, então, o nosso assunto. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Todo mundo está conseguindo me ver? Sim. Sim? A partir de agora, eu vou pedir para vocês mandarem as dúvidas, tá bem? Por áudio, para que a gente possa deixar aí a aula mais dinâmica, tá certo? Todo mundo está vendo a apresentação? Tem alguém que está tendo algum problema? Tudo certo? Bom, se está tudo tranquilo, então, eu vou começar a aula. Nós vamos trabalhar hoje o período joanino e a transição para a independência, ou seja, quando a corte portuguesa chega ao Brasil, quais foram as mudanças e as transformações que a vinda da corte portuguesa trouxeram ao nosso país e como isso vai levar à independência, ou seja, quais foram os impactos que a presença da corte portuguesa teve para a independência do Brasil, ok? Então, começando com a família real no Brasil, e aí a gente vai contextualizar a vinda da família real ao Brasil. Primeiro, contexto internacional, a gente destaca a Revolução Americana, ou seja, a independência das 13 colônias inglesas em relação à sua metrópole Inglaterra, que deu origem ao país que nós chamamos ou conhecemos como Estados Unidos. Nós temos também, no contexto internacional, a Revolução Francesa, tá bem? A Revolução Francesa ela vai ter um impacto na vinda da corte portuguesa ao Brasil, e temos a transição do capitalismo comercial para o industrial. Daqui a pouco vocês vão perceber que os interesses que nortearam os ingleses, que fizeram com que os ingleses apoiassem a vinda da família real ao Brasil, eles têm a ver, ou são principalmente interesses econômicos. E, por fim, a era napoleônica vai ser um dos grandes fatores que trouxeram a família real portuguesa ao Brasil. Alguém saberia me dizer qual é a relação entre era napoleônica e vinda da família real ao Brasil? Dei uma dica para vocês, que é o bloqueio continental. Aí eles estavam fazendo pacto com a França e com a Inglaterra, aí tipo, Napoleão descobriu e aí a Inglaterra tipo, ajudou eles a fugir pro Brasil e tipo, se eles não fugissem eles iriam morrer, né, um negócio assim. Isso, tem tudo a ver com isso, tá? Então vamos começar do início todo este processo. Assim que termina a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte chega ao poder na França, ok? A chegada de Napoleão ao poder, ela vai ser seguida de uma série de eventos e acontecimentos políticos que vão levar Napoleão à posição de imperador da França. Como imperador da França, Napoleão tinha uma missão, qual que era? Colocar a França na posição de potência econômica na Europa. Só que para isso eles precisavam tirar a então potência. Quem que era a potência até aquele momento? A Inglaterra. A Inglaterra, muito bem. Para poder tirar a Inglaterra da posição de potência econômica, Napoleão ele entendia que era necessário destruir a economia inglesa. Então ele vai instituir um negócio chamado bloqueio continental. Quem que lembra o que foi o bloqueio continental? Só podiam, tipo assim, só podiam fazer tratado com a França, senão eles iriam invadir, não, negócio. Perfeito. Napoleão obrigou a Europa a suspender todos os contratos e acordos comerciais com a Inglaterra. A partir daquele momento, ninguém mais poderia comercializar com os ingleses, nem comprar, nem vender. Se a Inglaterra não tivesse mercado consumidor, ela iria quebrar, e se não tivesse quem fornecesse a matéria-prima, também. O que isso tem a ver com a vinda da família real portuguesa ao Brasil?
Portugal, que estava na Europa, ou seja, ele também estava incluso dentro desse bloqueio continental, ele vai ser proibido de comercializar com a Inglaterra. Só que Portugal dependia do comércio com os ingleses. Não sei se vocês estão lembrados, todos os tratados comerciais feitos entre Portugal e Inglaterra. Um deles é aquele Tratado de Methuen, que vocês conhecem com o nome de Tratado dos Panos e Vinhos. A economia portuguesa dependia dos tratados comerciais com a Inglaterra. Portugal não podia simplesmente, de uma hora para outra, suspender esses acordos, ok? E aí Portugal se recusa a atender à obrigatoriedade, ou seja, se recusa a atender aquilo que o Napoleão havia instituído, que é o bloqueio continental. Os portugueses não queriam suspender o seu comércio com a Inglaterra, então Napoleão vai ordenar a invasão de Portugal. Tudo bem até aqui? Hein, povo? Sim. Sim? Tá. Quais foram os antecedentes, então, que fizeram com que os portugueses finalmente saíssem da Europa e viessem até o Brasil? Antes da gente tratar esses pontos, eu quero comentar com vocês um negócio. Presta atenção. A gente não pode falar que Dom João VI decidiu, de uma hora para outra, que ele iria sair da Europa e vir para sua colônia aqui na América, para o Brasil. A gente tem que entender que a corte portuguesa, a coroa portuguesa, já tinha este projeto. Entendam que isso era um plano B, vamos colocar assim. Do que eu estou falando? A Europa é um continente pequeno, século XVIII, XIX, XX, a Europa vai se mostrar uma região bastante instável politicamente, militarmente, certo? E Portugal, por ser um país pequeno comparado com outros, como seu vizinho Espanha, como a França, a Alemanha, tá, que vai se formar aí no finalzinho do século XIX, eles tinham medo dessa instabilidade, principalmente militar, que existia na Europa desde sempre, vamos colocar assim. Então, a coroa portuguesa sempre teve um projeto, um plano B, que era sair da Europa e instalar a sua corte, o centro do seu império, em outro lugar, fora da Europa, para se proteger dessa instabilidade existente no continente europeu. Então, entendam vocês que isso não foi algo que saiu do nada da cabeça dos portugueses, não. Este plano, este projeto sempre, na verdade, ele já existia anteriormente. Eles nunca haviam executado, porque eles nunca tinham chego nessa necessidade, tá? Essa necessidade veio com Napoleão Bonaparte, certo? Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim? Sim. Quais foram os antecedentes, então, dessa vinda? A gente trabalhou o contexto histórico no slide passado, agora os antecedentes, ou seja, aquilo que aconteceu logo antes da vinda da corte portuguesa ao Brasil. O primeiro deles são os acordos comerciais entre Portugal e Inglaterra, que eu falei para vocês agora há pouco, e um deles, ou o principal, era o Tratado de Methuen, conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, ok? Portugal venderia vinhos aos ingleses e os ingleses comprariam, e os ingleses venderiam seus tecidos aos portugueses. O problema desse tratado é que ele era deficitário. O vinho custava muito mais barato do que o tecido. Portugal levava prejuízos nessa balança comercial. Só para constar, boa parte desse prejuízo que Portugal teve com esse tratado, ele cobriu com o ouro que ele tirou aqui do Brasil ao longo do século XVIII. Então a gente pode falar sem medo que boa parte do ouro retirado no Brasil foi parar nos cofres ingleses por conta desses tratados. Tá certo? Bom, e aí é o seguinte... Do mesmo jeito que a França pressionava Portugal a aderir ao bloqueio continental, a Inglaterra pressionava Portugal a não aderir ao bloqueio continental. Então percebam que Portugal estava numa encruzilhada, numa sinuca de bico. De um lado, os franceses pressionando pela adesão ao bloqueio, do outro lado, os ingleses pressionando pela não adesão ao bloqueio. Se Portugal aderisse ao bloqueio, os ingleses iriam atacar Portugal. Se Portugal não aderisse ao bloqueio, os franceses iriam invadir Portugal. Então, de um jeito ou de outro, Portugal seria atacado, invadido, ele teria que escolher a opção que seria menos prejudicial. E a opção que seria menos prejudicial é manter a aliança com a Inglaterra. E este manter a aliança com a Inglaterra significava que os ingleses, então, ajudariam a corte portuguesa a sair do Brasil, para que a família real pudesse, então, escapar do Napoleão.
Então, quando Dom João VI decide por manter os acordos com os ingleses, manter o comércio com a Inglaterra e a aliança com eles, eles vão, então, vir para cá. E entendam vocês que esse vir para cá significa que eles virão com a ajuda da Inglaterra. A Inglaterra vai escoltar, vai fornecer navios para que a família real, para que a corte portuguesa venha até o Brasil. E a gente chega finalmente nesse tópico que apareceu para vocês, que é a vinda da família real ao Brasil. Tranquilo? Tudo certo, pessoal? Povo? Sim, de boa. Então vamos lá. Seguindo. Vocês têm uma pintura que foi feita, né, mostrando o desembarque de Dom João VI e parte da corte portuguesa ao Brasil. Quais foram as principais consequências da vinda da corte portuguesa? A primeira delas é o fim do Pacto Colonial. Quem que lembra o que é o Pacto Colonial? Alguém lembra o que era o Pacto Colonial, galera? Pessoal? Ô, João, não era Não lembro não, João. aquelas leis que eles colocavam, não sei se era para colônia, não lembro. Isso, o Pacto Colonial era um acordo estabelecido entre metrópole e colônia que garantia à metrópole a exclusividade, o monopólio no comércio com a colônia. O que significa isso? Como o Brasil era colônia de Portugal, quem era a única nação que poderia comercializar com o Brasil? Portugal, muito bem. Quando Dom João VI vem ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, e aí essa palavra fugindo ela é controversa, né? Alguns consideram uma retirada estratégica para reduzir os danos, né? A gente pode interpretar das duas maneiras. Trouxe consequências, e uma dessas consequências é o fim do Pacto Colonial, ou seja, Dom João VI anula o monopólio que Portugal tinha sobre o comércio com o Brasil. Por que Dom João VI faz isso? Porque ele tinha que abrir os portos do Brasil às nações amigas de Portugal, no caso a Inglaterra. Como assim? Quem que eu falei para vocês que ajudou a corte portuguesa a vir ao Brasil? Quem que escoltou e forneceu navios? A Inglaterra. A Inglaterra, muito bem. A Inglaterra não fez isso de graça. Lembra que eu falei lá atrás que um dos pontos que formam o contexto da vinda da família real ao Brasil é a transição do capitalismo comercial para o industrial? Pois bem, a Inglaterra já começava a formar suas indústrias e precisava de mercado consumidor para esses produtos, certo? Então os ingleses falaram para Portugal o seguinte: eu vou levar vocês ao Brasil com a condição de que vocês permitam que nós, ingleses, façamos comércio com o Brasil. Para que isso fosse possível, o Pacto Colonial tinha que deixar de existir. Então essa vai ser a primeira coisa que Dom João VI faz quando ele pisa aqui: anular o Pacto Colonial e permitir que agora também os ingleses fizessem comércio com o Brasil. Vocês entenderam? Foi então uma troca de favores. Exatamente, foi uma troca de favores. Eu levo vocês ao Brasil, vocês permitem que eu faça o comércio com o Brasil. Isso era vantagem para a Inglaterra, que iria aumentar o seu mercado consumidor, e era vantagem para Portugal, que ia conseguir escapar do Napoleão. Conseguiram entender? Sim. Sim. Seguindo então. Bom, Dom João VI permite que manufaturas se instalem no Brasil. Era proibida a instalação de manufaturas. Como assim? Tudo que era manufaturado vinha de Portugal. Se essas manufaturas fossem produzidas aqui no Brasil, ninguém ia comprar de Portugal. Então era um meio que Portugal tinha para garantir que o Brasil consumiria aquilo que Portugal produzia, certo? Criação do Banco do Brasil. Pessoal, a corte portuguesa, os nobres, eles trabalhavam? Não. Não, eles não trabalhavam. Muito bem. Quem sustentava esses nobres? Os trabalhadores. Por meio do quê? Como que o dinheiro chegava até os nobres? Como que pagava as contas deles? Quem que bancava a nobreza em todos os países absolutistas? A população, por meio de imposto. Muito bem. A população por meio dos impostos. Ou seja, o Estado bancava esses nobres. Só que agora esses nobres não estavam mais em Portugal, eles vieram ao Brasil. Quem continuava bancando essa nobreza? Era o Estado português, que agora tinha sede no Brasil. Pois bem, galera,
Agora, a partir desse momento, são os impostos recolhidos aqui no Brasil que vão custear a corte portuguesa. Então, Dom João VI cria o Banco do Brasil com o principal objetivo de financiar, de custear a corte que agora estava instalada aqui no Brasil. Este Banco do Brasil, ele vai fechar com a volta de Dom João VI a Portugal. Quando Dom João VI retorna a Portugal, ele saca todos os fundos do banco e o banco quebra. Posteriormente, durante o segundo reinado, o Barão de Mauá vai comprar o banco, vai reabri-lo, e aí o Barão de Mauá também tem um fim trágico, né? Ele vai falir, vai perder tudo, o Banco do Brasil fecha de novo, até finalmente ele se transformar em uma estatal, um banco público, e aí ele continua aberto até hoje, certo? Bom, continuando. Dom João VI vai criar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que existe até hoje, né, na cidade do Rio de Janeiro, vai criar a Biblioteca Nacional, também existente até os dias de hoje, e vai assinar os tratados de 1810, e a gente vai destacar dois deles, que são os principais. O primeiro é o Tratado de Comércio e Navegação. O que esse tratado estabelecia? Todos os produtos vindos de fora, ou seja, que não fossem nem de Portugal, nem da Inglaterra, afinal, agora os portos do Brasil estavam abertos aos aliados portugueses, pagariam 24% do valor do produto em impostos. Os produtos que viessem de Portugal pagariam 16% do valor do produto em impostos e, olha que interessante, os produtos ingleses pagariam apenas 15% do valor em impostos. Ou seja, os produtos que vinham da Inglaterra pagavam menos impostos do que os produtos vindos de Portugal. Isso lá na frente vai trazer algumas consequências que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. E o outro é o Tratado de Aliança e Amizade. O que esse tratado estabelecia, pessoal? Os ingleses que residiam aqui no Brasil, eles só poderiam ser julgados por juízes ingleses. Então entendam vocês o seguinte, se o inglês cometesse um crime aqui no Brasil, ele não era julgado aqui no Brasil, ele só poderia ser julgado lá na Inglaterra, ou caso se tivesse um juiz inglês aqui no Brasil, com jurisdição, com poder para fazer isso, que não acontecia, tá bem? Ou seja, os ingleses podiam basicamente fazer o que eles quisessem aqui, sem grandes consequências, tá bem? E tem uma outra coisa que esse Tratado de Aliança e Amizade estabelecia também, e que era: Portugal, ele dava aos cidadãos ingleses residentes aqui no Brasil um negócio chamado de liberdade religiosa, liberdade de culto. Por quê? Portugal era um país que seguia qual religião? Galera? Era católico. Portugal era um país católico, muito bem. E a Inglaterra, desde a reforma anglicana, qual era a religião que os ingleses seguiam? Protestante. Eles eram protestantes, muito bem. Então, a população inglesa residente aqui no Brasil era, em sua maioria, protestante. Por Portugal ser um país católico, os protestantes não teriam a liberdade religiosa, não poderiam cultuar a sua religião. Porém, pelo Tratado de Aliança e Amizade, os ingleses residentes aqui no Brasil poderiam manter a sua religião anglicana, a sua religião protestante. Eles não seriam obrigados a aderir ao cristianismo. Isso era um outro ponto, certo? Seguinte, e aí, como retaliação à invasão francesa a Portugal, Dom João VI vai ordenar a invasão da Guiana Francesa, um território que ainda hoje pertence à França, aqui na América, nossa vizinha ali na região norte. Lá no comecinho do século XIX, ela vai ser invadida por tropas portuguesas como uma retaliação à invasão francesa a Portugal, ok? Bom, galera, aí é o seguinte, presta atenção nessa observação que apareceu aqui para vocês. A vinda da família real portuguesa ao Brasil, ela vai transformar completamente o espaço geográfico, especialmente quando a gente se refere ao Rio de Janeiro, tá bem? Entendam vocês o seguinte, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mas o Brasil era uma colônia. Agora o Brasil passa a ser a sede do Império Português. Então, o Rio de Janeiro não podia ser mais uma capital de uma colônia, ele tinha que ser agora, ou pelo menos ter a cara da capital do Império Português. Então, Dom João VI vai empreender, ele vai realizar uma série de reformas na cidade do Rio de Janeiro, para que ela pudesse, então, ter a cara, se assemelhar às capitais europeias, ok? Só que isso tem um problema, galera. Qual que era o problema? Essa reforma vai custar caro e alguém vai ter que pagar isso. Quem vocês acham que vai pagar por toda essa reforma? Inglaterra.
Não vai ser a Inglaterra, O povo mais que morava fácil. lá? Oi? O povo que morava lá? Muito bem, a população. De que jeito a população vai pagar todas essas reformas? Imposto? Muito bem. Dom João VI vai criar novos impostos e elevar impostos já existentes para poder bancar essa reforma que ele vai empreender na cidade do Rio de Janeiro. Só que isso vai ter consequências. Quais? Uma delas é a Revolução Pernambucana, lá em 1817. A população insatisfeita, dentre outras coisas, com esse aumento dos impostos que beneficiariam basicamente só a cidade do Rio de Janeiro. Então ele tirava dinheiro de um lugar, empobrecia a população daquele lugar e aplicava esse dinheiro em outro, no caso aí, o Rio de Janeiro, tá bem? E aqui alguns fatos interessantes, né, sobre o que aconteceu durante esse contexto. Quando a família real chega ao Brasil, eles têm que abrigar todos os nobres que vieram. E aí vai acontecer o seguinte, galera, como a vinda foi de última hora, ela não foi planejada, vamos colocar assim, pelo menos não planejada com muita antecedência, quando esses nobres chegaram aqui, não havia casas para eles, certo? Como que eles vão colocar esses nobres, como que eles vão abrigar esses nobres? Dom João VI ordena que oficiais portugueses percorressem as ruas do Rio de Janeiro e as casas mais bonitinhas, mais bem arrumadas, eles pintavam um PR na parede ou na porta da casa. Esse PR significava príncipe regente, ou seja, toda casa que tivesse essa marca significava que os habitantes deveriam sair da casa em um prazo de alguns dias para que uma família nobre abrigasse, começasse a morar ali naquela residência. E aí o brasileiro vai entender que PR significava ponha-se na rua. E aí, com o passar do tempo, vários cariocas são desalojados para que nas suas residências famílias nobres residissem. E aí vocês pensam, vocês acham que esses brasileiros na época acharam isso muito ruim? Sim. Sim. Comentado que... Na verdade não, porque eles estavam concedendo a casa deles Isso, muito bem. Pouca gente achou isso ruim, tá? Porque eles estavam cedendo suas casas à nobreza. Então, eles entendiam que a casa deles era digna de abrigar um nobre e eles não acharam ruim e deram de bom grado a casa para os nobres morarem. Tá bom? Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu posso seguir? Ô, João. Vamos lá, um de cada vez. Pode falar. Pode falar você. Tipo, na maioria das vezes, essa casa aí não voltava pra pessoa, né? Tipo... Na maioria não, e nenhuma delas voltou para a pessoa. Nossa, a pessoa se sentia bem perder a casa. Perder a casa, exatamente. Meu Deus do céu. Famosa síndrome de vira-lata, né, que o brasileiro tem. Pois é. Então, o que mais? Pode falar. Qual era a moeda que eles usavam nessa época? Era tipo só ouro? Não, tinha uma moeda corrente em Portugal, tá? Eu vou ter que olhar para você para ver qual que era nesse período aqui específico, tá? Me lembra na próxima aula de passar essa informação. E aí eu pesquiso e já te falo. Beleza. Tá bom? Se sobrar um tempinho no final da aula, eu já entro aqui no Google e a gente já vê isso daqui. Mais alguma coisa, galera? Ô, João, e as pessoas que concediam as casas para os príncipes regentes? O que aconteceu com elas? Então, o próprio Dom João VI, ele vai residir em um palácio que era de um comerciante carioca, tá? Esse palácio, depois que a monarquia acabou, se transformou no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele lá que pegou fogo há uns anos atrás. Tá? É ali que o príncipe regente vai morar. Mas e as pessoas, que eles tinha que sair da casa para as outras pessoas virem, o pessoal de fora vir? Tipo, eles tinham que eles tinham que procurar algum lugar para morar. Muitos foram morar nas casas de parentes, ou compraram uma outra casa, porque eram pessoas mais abastadas, né? Afinal, a casa era boa o suficiente para abrigar uma família nobre, então eles foram se virando. Tá. Beleza? Não foi daí, então, que começou assim, as favelas, eles construíram casas para eles mesmos, né? Não. As favelas começam durante a República, o comecinho da República Velha, quando eles fazem um novo projeto de reurbanização do Rio de Janeiro. Eles começam a construir avenidas, remover as construções velhas do centro da cidade, e aí eles começam, então, a atingir diretamente as pessoas mais pobres. É nesse período que começa o processo de favelização do Rio de Janeiro. Essas pessoas mais pobres são expulsas do centro da cidade por conta desse projeto de urbanização
durante o governo do Rodrigues Alves. E aí elas então são obrigadas a buscar um outro lugar para morar. Então elas começam a ocupar a periferia da cidade. Entendi. Certo? Ah, Isso fazia parte do projeto sanitarista também, juntamente com Oswaldo Cruz, tá? O final de todo esse processo de urbanização do Rio de Janeiro vai ser a revolta da vacina, beleza. tá? Tudo Ah. bem, galera? Posso Sim. seguir? Pode. Vamos lá, então. Continuando. A Era Napoleônica finalmente vai chegar ao fim, tá certo? E o fim da Era Napoleônica vai trazer consequências, principalmente consequências políticas ao Brasil. Vamos ver, então, o que aconteceu. Terminada a Era Napoleônica, é organizado o Congresso de Viena. Estão lembrados do Congresso de Viena? Foi uma organização formada pelos países europeus com o objetivo de reorganizar a política na Europa. Ou seja, todos os reis que haviam perdido o seu trono porque Napoleão invadiu o seu respectivo país, eles se juntaram para colocar esses reis de volta no trono, para reorganizar politicamente a europeia. O que isso tem a ver com o Brasil? Para que o monarca que havia perdido o seu trono pudesse retornar, ou seja, para que aquele rei que tinha perdido o poder pudesse voltar ao poder, reassumir o trono, ele deveria estar residindo em um território que pertencesse ao seu território nacional. Ou seja, o rei deveria estar residindo dentro do seu país para poder voltar ao trono. Certo? Galera, a colônia não era parte do território nacional português. Tá? O Brasil, no caso, ele fazia parte do Império Português, mas não fazia parte do território de Portugal. Certo? E onde que Dom João VI estava morando quando aconteceu o Congresso de Viena? No Rio? 1815, muito bem. Dom João VI estava aqui no Rio de Janeiro. Lembrando, acabei de falar, o Brasil era Portugal ou era parte do território nacional português? Sim. Não, na verdade não. Não, Não. era uma colônia. Era uma colônia, sim. Se o Brasil era uma colônia, Dom João VI atendia a essa exigência que apareceu para vocês aqui? Dom João VI poderia voltar ao trono de Portugal? Não. Não, não poderia, pessoal. Dom João VI, ele não estava apto, segundo as exigências do Congresso de Viena, a retornar ao trono português, porque ele tinha saído da Europa, ele não estava mais no território português, ok? Ele estava em uma de suas colônias. Para que ele pudesse reassumir o trono de Portugal, o que Dom João VI tinha que fazer? Voltar. Voltar para Portugal. Voltar para Portugal, voltar para a Europa, e aí é que tá, Dom João VI vai aceitar essa exigência? Ele vai querer voltar para a Europa? Não. Não, não vai voltar para a Europa, ele vai fazer outra coisa. O que Dom João VI vai fazer, galera? Bom, se eu preciso estar residindo em um território que faça parte do território nacional português, ou seja, faça parte do Reino de Portugal, eu vou então elevar o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. A partir de agora, o Brasil não é mais uma colônia, o Brasil é um Reino Unido a Portugal e Algarves. Algarves é uma outra região ali na Europa que faz parte de Portugal. A partir de agora, eu estou residindo em um território nacional português. Eu estou residindo em um território que faz parte do Reino de Portugal, que é o Brasil, e eu estou apto a voltar a ser o rei de Portugal. Para ele, problema resolvido. O que vocês acham? Não vai dar certo. Não vai dar certo, é óbvio, mas a jogada dele foi interessante, tá? Se ele não poderia assumir o trono novamente, porque ele não estava em um território que pertencesse ao Estado português, quando ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, o Brasil passa a ser parte do Reino de Portugal, ou seja, passa a ser mais um território do Estado português, então ele estaria apto a se encaixar nas exigências do Congresso de Viena. Beleza? É óbvio que não vai dar certo, isso vai trazer uma outra consequência, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Até essa parte, vocês entenderam o que aconteceu? Sim. Sim? O que é importante a gente destacar é o seguinte, quando o Brasil deixa de ser uma colônia, tá? Por quê? Porque agora ele é um Reino Unido, acaba aí, neste ano aqui, ó, em 1815, o período colonial. Então,
O período colonial começa lá na primeira metade do século XVI, 1532, e vem até 1815. Por que até 1815 e não 1822, que é a data da independência? Porque aqui, em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia e é elevado à categoria de Reino Unido. Então, acaba aqui o período colonial. Cuidado, que isso daqui costuma confundir bastante vocês, tá? Já vi questões aí cobrando ou apresentando o fim do período colonial em 1822. Não, o período colonial acaba aqui, em 1815. Fechou? Beleza. Seguindo então, galera. Bom, como eu falei para vocês, o período colonial acaba, tá, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, e o sentimento emancipacionista ganha força, aquele sentimento que a elite brasileira tinha de que ela não precisava de Portugal, ganha ainda mais força, porque agora o Brasil está em pé de igualdade com Portugal. Brasil e Portugal têm o mesmo status dentro do Império Português. Os dois são reinos que formam o Estado português. Então, aquele sentimento emancipacionista que começa com as revoltas emancipacionistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, esse sentimento ganha ainda mais força quando o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, tá bem? E a consequência que eu falei para vocês que vai trazer essa elevação do Brasil à categoria de Reino Unido é a Revolução Liberal do Porto, que acontece lá em Portugal, tá bem? Quais foram os motivos dessa revolução? O primeiro deles foi a perda do monopólio comercial que Portugal tinha sobre o Brasil. Quando Dom João VI anula o pacto colonial para permitir que o Brasil comercializasse com a Inglaterra, os portugueses vão ficar muito bravos com isso, os comerciantes, a burguesia portuguesa, porque ela vai perder os privilégios que eles tinham sobre o comércio com o Brasil, tá certo? Segundo motivo da Revolução Liberal do Porto, os privilégios que os portugueses deram aos ingleses. Lembram daquele tratado de comércio e navegação? A Inglaterra pagava menos impostos do que Portugal para o comércio com o Brasil. Isso vai deixar a burguesia portuguesa ainda mais insatisfeita com o rei. Ok? E aí, então, essa burguesia portuguesa forma uma espécie de um parlamento. Esse parlamento ficou conhecido como as Cortes Portuguesas. E esse parlamento ele vai se colocar contra a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Então, a gente pode destacar que esses são os três principais motivos que levaram a burguesia portuguesa a iniciar um movimento com caráter liberal. Ou seja, o que eles queriam fazer? Eles queriam tirar poderes do rei, porque eles não estavam concordando com a forma como o rei conduzia as questões, principalmente econômicas. Vocês entenderam até aqui? Sim. Sim? Sim. Seguindo, então. Aqui eu coloquei para vocês um parágrafo explicando o que são as cortes portuguesas, né? Como eu já adiantei, elas foram um esboço, uma espécie de um parlamento criado principalmente pela burguesia portuguesa, a mais insatisfeita com tudo que havia e estava acontecendo, tá bem? Principalmente em relação ao Brasil. E esse parlamento, então, automaticamente retirava poderes do rei de Portugal. Por isso que a revolução chama-se Revolução Liberal. Beleza? Dando sequência. Como o Brasil agora era um Reino Unido a Portugal, ele também tinha representantes nesse parlamento português. Haviam deputados brasileiros que compunham as cortes portuguesas. E esses deputados brasileiros, eles vão tentar fazer com que, durante este processo de formação das cortes portuguesas e elaboração de uma constituição para Portugal, esse era um outro objetivo dessas cortes também, o Brasil pudesse aí ter algumas vantagens. Só que vocês viram lá atrás que Portugal não estava nem um pouco interessado, a burguesia portuguesa não estava nem um pouco interessada em dar vantagens ao Brasil. Pelo contrário, eles queriam anular tudo aquilo que o Brasil havia conquistado. A abertura dos portos, a elevação à categoria de Reino Unido. Então, diante desse fato, qual o fato? De que o Brasil não tinha voz nem vez neste novo governo português que se formava, as elites brasileiras vão entender o seguinte: nós temos duas opções. Se a gente continuar ligado a Portugal, nós corremos o risco de voltar a ser uma colônia. Para que isso não aconteça, a gente pode seguir a segunda opção. Qual seria a segunda opção, galera? Pessoal? Independência, João? A independência, perfeito. Ou seja, se o Brasil não quisesse arriscar a sorte
e ver o que essas cortes iriam decidir, que era bastante óbvio, né? É anular tudo aquilo que Dom João VI havia feito e colocar o Brasil submisso a Portugal de novo como uma colônia. A outra opção, a segunda opção, era se transformar em um país independente, era promover a emancipação política. Certo até aqui, galera? Sim. E quem vai conduzir essa ideia de emancipação política vai ser a elite brasileira. Por que a elite brasileira vai conduzir ou vai ter interesse na emancipação política? Porque eles queriam manter os privilégios conquistados com a vinda do Dom João VI da corte portuguesa. Esses privilégios seriam anulados se o Brasil voltasse a ser uma colônia. Então, diante desse cenário, a elite brasileira começa a trabalhar para que o Brasil, então, se transformasse em uma nação independente de Portugal. Certo? Certo. Bom, quais são as características da Revolução Liberal do Porto? A primeira característica, que eu falei para vocês, é o caráter liberal. Por quê? Eles queriam o fim dos benefícios ingleses e a criação de uma monarquia constitucional. O que é a monarquia constitucional? É aquela onde o rei é obrigado a obedecer uma Constituição. Ou seja, a partir da Revolução Liberal do Porto, a partir da formação das cortes portuguesas, Portugal deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia constitucional. Por quê? Porque essas cortes organizam uma nova Constituição para o país. Bom, tudo certo, pessoal? Posso seguir? Ô, João, já acabou sua aula? Já deu tempo. Já deu tempo? Já, acaba 10h50. Meu Deus. Povo. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar por hoje, beleza? Faltam alguns slides para a gente terminar, faltam mais 4 slides. Eu concluo isso com vocês na semana que vem, tá bom? Eu vou encerrar aqui rapidinho a gravação para a gente conversar só mais um minutinho.